Olá, você que acompanha o nosso canal Programa Jornada Feliz, sempre trazendo temas atuais para vocês. E hoje, gente, nós estamos aqui num lugar lindíssimo aqui na cidade de Berlândia. Mas, claro, como no programa Jornada Feliz nós sempre falamos sobre temas que são atuais, mas que vão de encontro à necessidade da sociedade de informações, hoje nós vamos começar uma série de episódios onde o nosso tema principal vai ser relacionamentos. É isso mesmo. E recentemente o Brasil ficou chocado com um caso que aconteceu na cidade ali de Cumbiara, no estado de Goiás, onde um pai ele acabou tirando a própria vida e dos seus filhos devido a problemas no relacionamento. E eu pergunto para você aí de casa, até que ponto será que o amor ele é saudável? Né? Quando a dor, a frustração, ela se transforma em tragédia. Será que existem alguns sinais que as pessoas podem observar e se prevenir ou até mesmo buscar a própria cura para evitar esse tipo de situação? Então, quando o amor ele vira posse, qual é a diferença entre amar e controlar? Esse é o nosso tema de hoje. E para estar trazendo para a gente algumas informações muito importantes sobre relacionamentos, eu recebo aqui o psicólogo, doutor Gabriel Martins, gente que inclusive é muito jovem, simpático, mas que tem um grande conhecimento. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito importante, tanto para mim quanto para você que está em casa. Seja bem-vindo, doutor Gabriel. Eu que agradeço o convite. E como se diz, né? É um tema bastante polêmico, é um tema que é atual, é recorrente. É um caso que veio à tona, mas que a gente sabe que no Brasil acontece vários, como se diz, fica em ó, né? Mas a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para falar sobre, e aqui conhecimento é sempre bom. Ok, para a gente começar esse bate-papo hoje, doutor Gabriel, o amor, ele pode em algum momento virar posse? Qual é a diferença então entre amar e controlar? Bom, o amor, ele pode virar posse, sim, mas, como se diz, ele passa a ser um amor que não é saudável. Amar e controlar são palavras, vamos dizer assim, controversas, são palavras que, querendo ou não, andam junto, mas que não pode sobressair nenhuma nem outra. Por quê? O amar, ele é respeito, o amar, ele é cordialidade, ele é confiar, ele é trabalhar junto, ele é estar sempre, como se diz, um apoiando o outro e a partir do momento que você confia, né, você tá ali, mas a pessoa não é uma posse sua, né, você sabe que a pessoa, vamos dizer assim, ela é sua, é sua companheira, é seu cônjuge, mas você tem que trabalhar com a confiança, né, ela não se torna de fato uma posse. E assim, quando a gente fala de relacionamentos, a gente sabe que ele precisa, né, trazer para a vida da pessoa, vamos dizer assim, algum tipo de leveza. Às vezes as Sim. pessoas, elas tecem muitas expectativas, mas será que a gente pode dizer que um relacionamento, né, para ele ser saudável, ele precisa ter um equilíbrio? Sim, ele tem que ter um equilíbrio sim, né, até mesmo porque, como se diz, a posse, eu não considero tão um termo feio, se utilizar e ninguém deve ser posse de ninguém, né, a partir do momento que se torna uma perseguição, não tem, confiança, parte para, como se diz, agressões, seja verbal, seja física, seja invadindo espaço, prejudicando a vida familiar, a vida no trabalho, a vida como um todo da pessoa com qual você convive, aquilo para de ser amor. E assim, quando a gente fala de relacionamento e pontos, como você disse aí, a gente lembra muito de uma palavrinha, né? Porque tem até algumas pessoas que falam assim: ah, mas ciúme é sinal de amor, que a pessoa gosta. Mas o ciúme, né? Existe algum ponto em que às vezes ele pode se mostrar um sinal de equilíbrio emocional? Tem gente que acredita que ciúme é prova de amor, mas ele pode ser desequilíbrio também? Sim, ele pode ser os 2, né, como se diz, a gente fala que tem como você disse, um termo social, né, o ciúme, de amar seria o quê? Aquele ciúme de preocupação, tipo, Cuidado, zelo. cuidado, isso, zelo. Aquela pessoa é minha, eu quero saber se ela tá bem, com quem ela anda, como ela se veste, mas não de impor limites, não de atrapalhar a vida dela também, assim, mas sim de preocupação, de saber, o que que eu posso fazer para ajudar, o que que eu consigo fazer de melhor, o que que eu consigo estar ali para, por exemplo, proteger ela, mas no sentido bom, né? A partir do momento que passa a falar assim: "Você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo",
você é proibida de ir em tal lugar, você coloca em limites, aquilo vai quebrando a confiança, vai quebrando o estigma da pessoa. E assim, como nós podemos definir, então, né, em palavras aqui de uma forma muito simples, para as pessoas que nos acompanham em casa, às vezes se identifiquem, né? O amor saudável. Bom, o amor saudável, resumindo, né, com base em tudo que eu falei, seria aquele amor que anda junto, anda de mão dada, tá ali nos momentos bons, tá ali nos momentos difíceis. A gente sabe que relacionamento não é todo o tempo só alegria, tem as tristezas, tem as dificuldades, tem o problema familiar, tem problema financeiro. Mas você não pode deixar sobressair, falar assim: "Ah, eu tenho uma desconfiança dela, vou colocar um detetive", igual aconteceu no caso aí, De né, de Fembiara, né? diário. "Ah, ela fez tal coisa comigo, eu vou vingar, eu vou machucar uma coisa que ela Essa gosta". questão da pessoa já começar a gastar dinheiro, coloca um detetive atrás, isso já é um sinal de que o relacionamento não vai bem, já está partindo pro lado abusivo. Sim, já vai ter um lado acredito sim, né, e como se diz, já acabou o amor ali, né, se precisa chegar nesse ponto, Da já se pessoa tornou. causar dor no outro, né? Aham, já tornou algo mais, como se diz, vingativo, que pode ser considerado um termo na causa que aconteceu nesse caso, do que falar assim: "Ó, tá aqui as provas, aconteceu isso aqui, que a gente vai fazer?". Porque a gente sabe que não vai acontecer isso. Ok. E quando o ciúme ele pode virar obsessão, existem alguns sintomas? É para a pessoa identificar e falar: "Não, isso já está se tornando abusivo, eu acho melhor a gente parar por aqui", né, Sim, virou obsessão. existe sintoma sim. Por exemplo, vamos pegar hoje redes sociais e celular, né, que é uma coisa que todo mundo tem e que, querendo ou não, às vezes gera assim. Você falar assim: "Ah, você tem acesso ao meu celular quando quiser", ok. Agora você falar assim: "Eu sou obrigado, né, a ter acesso ao meu celular, eu sou obrigado que você me passe tudo, eu sou obrigado a ter perfil compartilhado", isso já são sinais que vão descompatíveis, um narcisismo, de algo que já vai partir com algo que não é legal, né. Então, já são esses pequenos sinais, mas não só isso. Por exemplo, você está proibido de visitar tal familiar, tal parente, você não pode participar de eventos do seu serviço, você não pode frequentar tal lugar, porque eu não gosto de tal lugar. Então, eu acho que esses são os pequenos sinais que vai se tornar algo maior para. E aí quando parte desse lado obsessivo, é melhor a pessoa partir para outra, não Sim, é? Do é que ficar ali, onde, né? muitos têm dificuldade, né. A gente fala que muitos param ali, e aí tem muitos lados fracos, vamos falar assim, da relação, né, que opta por aceitar aquilo e tratar aquilo como natural, que é o errado. E fica nessa aceitação até se tornar, como se diz, ter que Deus me tenha, até o caso que aconteceu. Mas que se a pessoa parar pra pensar um pouco, ela consegue procurar ajuda, né. Hoje a gente tem vários caminhos, você vê que tá tendo agressões, em relacionamento, tem a delegacia da mulher, tem um canal de denúncia, nos aplicativos já consegue fazer isso sem a pessoa ver. "Ah, não chegou nesse caso, tô precisando de uma ajuda, a família não me apoia". Tem, como se diz, psicólogo, tem centros médicos, até mesmo um amigo, alguém da igreja, qualquer um consegue estar auxiliando, né. Naquele momento, né, de dor, de desespero, Uhum. para a pessoa não no momento de desespero não fazer uma besteira. Sim, E sim. como a gente tocou no caso de familiares, a gente sabe que é algo assim de socorro, né, não tem como, as pessoas não se colocarem no lugar ali, né, aquele senhor lá que acabou, né, sendo o copo ali daquela talher, né, o alcoólico daquela talher. Ele tinha, vamos dizer assim, algum traço de ser uma pessoa narcisista, porque a gente percebe que na situação ali, né, não foi o amor que entrou em ação para proteger, para cuidar, mas foi um sentimento de vingança e de tentar trazer dor, né, às vezes um ego ferido, um orgulho ferido. Bom, com base em todo o material, né, que foi publicado, com base em nossa reportagem, dá para falar sim que ele tem gastos narcisistas e o que ele fez foi como vingança, né. Até um tema polêmico, a morte dos filhos, que veio à tona. A morte dos filhos é notório, porque muita gente fala assim: "Ah, ele não amava os filhos". Não quer dizer que porque ele matou os filhos que ele não amava, mas ele fez aquilo para causar dor em equipe. Então, assim, eu vou acabar comigo, vou acabar com minha vida, mas vou tirar o que ela mais gosta. Aham. Se a pessoa ela tem esse tipo de transtorno, a gente vai sair um pouco da pauta aqui, mas a gente quer também para isso, como o narcisismo, né.
existe, algum tratamento que a pessoa pode fazer um acompanhamento psicológico pra, vamos dizer assim, talvez não tenha cura, mas pelo menos para trazer equilíbrio para a vida da pessoa, para a pessoa não cometer excesso? Sempre, sim, né, o primeiro passo é como você diz, né, é procurar aquilo. Muitos não sabem, só descobrem no tratamento, mas, tem acompanhamento psicológico, tem casos que realmente são mais graves, aí precisam procurar um psiquiatra, de uma medicação, mas no geral, como que diz, né, não há, como você falar assim, nenhum tem cura, todos têm cura, né. O narcisista, ele sempre vai ser narcisista, mesmo com o tratamento, mesmo com aquilo, mas ele vai estar ciente dos seus atos e vai perder tempo com isso. Ok, e assim, doutor Gabriel, eu resolvo trazer esse tema também, porque assim, a gente percebe, né, na sociedade que as pessoas elas estão precisando muito de saúde emocional e equilíbrio, né? Na TV, muitas vezes, às vezes a gente nem divulga, mas são muitos casos que chegam até nós de pessoas que às vezes cometem algum tipo de besteira, vamos dizer assim, de às vezes até tentar afetar a sua própria vida depois de ter um relacionamento ou vamos dizer assim, de uma rejeição. E aí a gente está falando aí de uma raiz, né, está falando de algo que pode ser um gatilho, e eu queria tratar sobre isso para a gente levar algum tipo de ajuda para a população. Por que algumas pessoas não conseguem suportar a rejeição? Tem um caminho para a pessoa ela conseguir será? Bom, a rejeição, além de ser um tráfico de narcisistas, ela tem vários fatores, né. Por exemplo, há pessoas que de forma natural não aceitam ser rejeitadas, por isso considerar práticas, por isso considerar, tipo assim, sempre é excluída, sempre não gosta daquilo. E, querendo ou não, são traços que surgem na infância, na adolescência, mas que, como se diz, a gente, quando é criança, adolescente, não liga para aquilo, né? Mas que as pessoas à volta conseguem ver e talvez, ao invés de ficar brincando, zoando e prestar esse apoio, ajudaria essas pessoas, né? E muitas pessoas que têm essa síndrome de rejeição, elas optam por esse caminho difícil de vingança, de tentar fazer alguma maldade, porque entende que, assim, se eu perder a posse daquilo, ninguém vai ter. Ninguém pode ter. Se eu não tenho, ninguém pode ter. Porque a partir do momento que você tá assim, ela terminou um relacionamento, tá com outra pessoa. Ela não vai estar com raiva da pessoa que tá com a pessoa que era dela, mas da pessoa que era dela foi pra outra. Porque ela fala assim: "O que que ele tem de melhor que eu não tenho?". E às vezes não tem nada. A comparação, né? Isso, aham. Aí devido à comparação, ela acaba perdendo, esses gatilhos, fazendo essas E eu acho besteiras. muito importante essa questão que você está tocando, principalmente assim, porque, por exemplo, infância e adolescência, é muito importante os pais, né, ensinarem as crianças a receber o não. Por quê? Porque ao longo da vida, nem sempre a gente vai receber o sim, mas tem muitos nãos, tem muitos sonhos, objetivos que às vezes as pessoas têm, nós temos, né, que, a gente vai ter que lutar muito para conquistar e às vezes você vai receber muitos não e você vai precisar desenvolver um sentimento de resiliência. E a superação, eu acho que ela vem principalmente do sentimento de fé, de esperança, né, de crer que hoje, por exemplo, às vezes, a gente pode estar passando por uma fase ou a pessoa pode estar passando por uma fase que não é tão boa, mas que o amanhã pode reservar boas surpresas, né. Eu estava até trazendo uma palavra na igreja essa semana, eu estava falando, né, para os irmãos e falando o seguinte, que a gente precisa acordar todos os dias, eu acho que isso é o desafio, né, com aquela expectativa de que algo extraordinário vai acontecer, que Deus ele está preparando algo extraordinário, porque a gente vive a rotina diária, mas assim, a gente sabe que em algum dia pode acontecer algo especial, né, e a vida tem dessas surpresas, desses altos e baixos, mas também dessas surpresas. A vida ela é cheia de reviravolta, ela é cheia de Uhum. caminhos diferentes, para quem crê, né, como se diz, na fé em Deus, como se diz, a gente faz um plano, faz uma linha, mas Deus tem um plano que ele passou pra pessoa, né. E a fé você Aham. acredita que pode ajudar a pessoa a superar essa rejeição, né, Sim, ter fé na acredito, vida, ter acredito que fé em tem. coisas boas, né, que tudo passa, né, Sim, um dia após o outro. que aquele sentimento de esperança torna a pessoa melhor. Estar com os amigos, você acha que Sim, pode ajudar também, sim, não né, a só estar com passar os dor, amigos, fazer algo que você gosta. fala assim: "Ah, naquele momento eu não consigo estar ali com eles", Aham. mas
Liga, manda uma mensagem, desabafa. E até trazendo o que você trouxe, né, da sociedade atual, que isso não. Hoje a sociedade ela tem muito daquilo que fala o seguinte, tipo, todo mundo tem a vida corrida. O imediato, né? É Aham. o imediato. E aí, ao invés de dar atenção do filho, de ver o que ele está precisando, fala assim, dá aquilo que você quer. Vai lá, dá o celular do ano, dá a roupa do ano, dá a mochila do ano. Tenta comprar esse sentimento dele, mas esquece o resto. E às vezes, isso, né? Tipo assim, quero isso, tá aqui, sim, e não como não, ele traz o sentimento que você disse. Porque ela não lidou com isso na fase que ela estava aprendendo. Então ela vai se tornar uma adulta frustrada. Não vai saber lidar com perdas, com não. Com comida, que falando de relacionamento, mas tem coisa básica, também ter decisão, não. Aquilo pode ser um gato de contas. Né? Ou às vezes pode ser uma preparação para uma fase que Deus está preparando algo melhor para a Sim. pessoa, não é o caminho ali, né? Aham. A gente tem que pensar sempre nisso. E como a gente pode identificar, vamos falar agora de um alerta, né? A pessoa pode identificar sinais de comportamento possessivo. Para acender, vamos dizer, o finalzinho de falar, opa, cuidado. O sinal da possessão ele é ligado muito ao ciúme, né? Mas não aquele ciúme benéfico, o maligno que a gente trouxe. Então a possessão seria aquilo, tipo assim, ele para de viver a vida dele para viver a vida da pessoa. Exemplo. A pessoa trabalha com um emprego Esquece de X, si isso, e mesmo, a dos outra seus com outro planos, emprego. projetos. Mas eu tô preocupado com o que que ela tá fazendo lá, com o que que ela vai fazer, com quem que ela tá convivendo, como tá a rotina dela. E às vezes aquilo tá te prejudicando o seu mesmo, aquilo se torna uma possessão, você quer manipular todos os âmbitos dela e de forma que você bloqueia tudo que ela tem. Né? E aí você passa a bloquear ela e ela não consegue sair daquilo. Aquilo vai acumulando, vai encobrindo a pessoa até no Esse ponto que bloqueio que ela você fala é fala. tentar controlar a pessoa, é? Sim, a pessoa às vezes fala assim, não, essa pessoa está tentando me controlar, eu tenho que sair. Aí ela fala, a pessoa que eu tenho que sair é minha amiga, ele corta e vem pro caminho. Minha mãe sempre me apoia, corta e vem pro mãe. Vai isolando a Isso, pessoa de outros relacionamentos, né? para Amizade, deixar ela só com família. ela mesma. Entendi. E aí quando a pessoa vê, ela só tem aquela pessoa, não tem mais ninguém à sua volta e, como se diz, ela pode ser Então é até um sinal de impactada pelo alerta, outro. né? Você pode Sim. ficar tentando isolar Uhum. pessoas, aqueles vínculos que são importantes. Vínculos que você fala assim, são de anos, são vínculos que fazem Constrói a bem. base da Aham. pessoa, né? Ela vai lá e corta e fica no repentino. Então, gente, ó, alerta. E terapia. E para a gente finalizar, doutor Gabriel, ainda falando sobre a rejeição. Será que a gente pode dizer que rejeição não é o fim? Como desenvolver maturidade emocional, né? Quando você olha e fala assim, fui rejeitado. Não é bom, é horrível, é péssimo. Mas como desenvolver maturidade nisso aí? A rejeição, seja em todos os âmbitos, né? Em qualquer âmbito, ela não é legal mesmo, até, como se diz, nós somos profissionais. A gente é ser humano. Aham. O sentimento vem à tona, vem à flora, e o melhor caminho é você falar, e igual você disse, né? Às vezes, o Deus está preparando algo melhor. Às vezes a gente recusa uma oferta de emprego, recusa um relacionamento, porque tem algo melhor vindo, tem uma pessoa especial vindo. É, Além disso, você tem que pensar o seguinte, não era para ser naquele momento, né? Não era para ser aquilo. Por mais que eu pensei que era aquilo, eu posso ter sido influenciado pelo meio, né? E a melhor forma de lidar com isso é fazendo o que você gosta, fazendo coisas que não me relacionam com aquilo. Por exemplo, eu convivia no shopping. Vou procurar coisa que desliga do shopping. Então vai seguindo dessa forma. E sempre procurando apoio realmente com os amigos, com a família. Ok, gente. Então, olha só, esse foi mais um episódio então, do programa Jornada Feliz, né? Fique aqui ligado no nosso canal, porque no próximo episódio nós vamos entrar mais fundo, tá bom? Nessa questão da rejeição, da frustração dos relacionamentos. Então, curte, compartilha, ajuda a gente a alcançar mais pessoas, porque esse canal ele veio para ajudar, para trazer saúde emocional para todos nós, para que a gente tenha uma sociedade que possa, de fato, viver uma jornada feliz, né? E que a gente venha, como se diz, trabalhar a prevenção, para que a gente não venha esperar vir a notícia ruim, mas trabalhar a prevenção para a gente ter, de fato, aí uma vida de equilíbrio.
Tchau, até Tchau, a tchau. Até próxima. a próxima.